pessoal da aerografia, André novamente aqui. Então pessoal, dessa vez eu vou mostrar para vocês, eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre a tinta Gênesis, tá? Muitas pessoas já me falaram dessa tinta, só agora que eu tô tendo a oportunidade de mostrar ela para vocês no canal. Eu tenho algumas cores aqui, amigo aí do canal, Ricardo, ele passou essas tintas. Eu quero mostrar para vocês hoje como que é essas tintas para aerografia. Eu separei alguns frasquinhos, eu comprei eles há um tempo atrás, eu comprei um monte desses frasquinhos aqui para poder estar usando eles na aerografia. E eles são frasquinhos muito bons, por indicação de um outro colega do canal aí, Robinho. E esses frasquinhos assim são muito baratos, e a vantagem é que você consegue colocar as suas tintas, né, aproveitar o resto de tinta e tal. E eles são muito bons, porque esses frasquinhos você consegue gotejar no aerógrafo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o processo de preparação da tinta para gente poder estar usando no aerógrafo, beleza? Vou mostrar para vocês aqui passo a passo para você poder preparar uma tinta para o aerógrafo. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui que a gente vai utilizar é uma peneira, tá? Essas peneiras aqui você encontra elas para comprar em casa de tinta automotiva. Eu vou usar aqui também um recipiente para a tinta que tiver coada a gente deixar ela aqui dentro desse recipiente, tá? E aí, cara, o que eu vou usar para diluir essa tinta? Eu vou usar a nossa mistura mesmo, que é álcool etílico, médium acrílico e água destilada. Vou usar esses três itens aí, tá bom? Vou usar esses três itens e vou mostrar para vocês aqui todo o processo de preparação de uma tinta, como se deve preparar uma tinta profissional no aerógrafo. Depois vou fazer um teste para vocês verem a tinta funcionando no aerógrafo, beleza? Então a gente vai utilizar aqui, eu já tenho a minha mistura aqui nessa garrafinha, com álcool etílico, água destilada. Acabei colocando até um pouco de álcool isopropílico aqui também, tá? Aí vai do que você está buscando. Se você está buscando quer que a tinta venha ter uma fluidez melhor, você precisa de usar o médium acrílico. O médium acrílico ele é excelente, porque ele dá uma fluidez muito legal na tinta. Então a gente pode fazer o seguinte: vou pegar aqui um frasquinho da tinta, vou agitar ele bem, derramar aqui. Só que o que acontece? Como eu tenho só essa peneirinha, vou fazer isso de uma maneira inteligente, né? Vou pegar o branco primeiro, as cores mais claras, depois eu vou deixar o preto. Deixa eu deixar o preto, essas cores que são mais escuras para o final. Então aqui a gente pode fazer o seguinte: se a gente conseguir peneirar ela sem precisar de diluir, a gente faz isso, põe ela no frasquinho. Entendeu? E aí a gente usa o diluente à parte, a gente deixa a tinta pura. Coar ela aqui, ó, que essa consistência que ela veio, essa tinta Gênesis, ela vem numa consistência que dá pra gente passar ela sem precisar diluir. Ela já vem numa consistência boa já. O que eu vou fazer? Deixar ela assim mesmo. Então pessoal, o que acontece? Como eu tô percebendo aqui que a tinta tem uma pigmentação boa, eu vou ter que lavar essa peneirinha. Então toda vez que eu fizer uma troca de cor, trocar de cor, peneirar uma cor, eu vou ter que trocar, tá? Senão eu vou fazer uma bagunça aqui, tá? Isso não é legal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai peneirar a tinta antes, tá? Peneirar ela, igual eu fiz aqui. Peneirar ela e colocar ela dentro do frasquinho. Pronto. Já peneirei o branco. Agora eu vou tampar. Tampei. Peguei aqui, ó. Como esse frasco não é transparente, eu vou ter que identificar cada uma das cores. Perceber que ela tem uma resina bem aderente. Então o que eu vou fazer? Eu vou lavar tudo aqui para poder partir para a próxima cor, que vai ser o amarelo. Agora depois de ter lavado ela, eu vou partir para o amarelo aqui. E a gente percebe que fica um monte de resíduos na própria peneira, tá? É muito importante peneirar a tinta antes de usar ela no aerógrafo. Essa tinta aqui, eles falam que ela também serve para aerógrafo, tá? Essa tinta Gênesis. Eu já usei ela uma vez só numa camisa, tá? Um colega uma vez trouxe uma camisa aqui. Essa consistência dela aqui é muito parecida com a consistência das acrílicas. Ela já tá vindo, essa consistência aqui já é uma consistência que eu poderia chamar de pré-diluída, sabe?
sabe? Já tá numa consistência pré-de-cor, ou seja, o coelho até demais. Deu certinho. Certinho um pouquinho, soltar um pouquinho mais aqui. Posso jogar tinta fora, volta aqui pra dentro de novo. Aqui também a gente pode. Ela é bem grossinha, viu? Assim, a consistência dela. Então, vou fechar aqui, eu fiz com as outras. Já tá o amarelo. Eu vou dar uma sujada nesse frasco aqui, o próprio amarelo, que aí já fica identificado. Eu vou fazer o seguinte: será que dá pra colocar uma cor aqui? Ou vai misturar os pigmentos? Vai misturar os pigmentos, eu vou ter que lavar de novo. Pessoal, é bem exaustivo esse negócio de você coar a tinta. Aqui eu tô tomando todo cuidado pra fazer menos bagunça. E olha o tanto de bagunça que eu já fiz aqui na minha mesa. Agora é a última cor, graças a Deus. Não sei se deu pra perceber aí as pelotas que desceram. Justamente essas pelotas aí, na hora de você pintar, cara, que entope o seu aerógrafo. As tintas para aerografia, pessoal, elas são refinadas industrialmente, tá? A Createx, ela é reduzida, eles chamam de micras, né? Micras é a quantidade de buraquinhos que tem na peneira, como se fosse uma espécie de filtragem da tinta. Então, existem coadores, né? Como o coador do Grande, por exemplo, que ele fala que tem 320 micras no coador dele para aerógrafo, tá? Cada coador vai ter uma quantidade de micras. A Createx, ela foi feita, uma tinta feita partículas submicrons, tá? O próprio fabricante da tinta fala isso, que a Createx foi desenvolvida com partículas submicrons. É uma coisa muito legal, cara, porque você percebe que existe um cuidado na fabricação desse tipo de material, né? Tem que ter um cuidado. Por isso que você não pode sair colocando qualquer coisa dentro do seu aerógrafo e esperar que tenha uma ótima fluidez. Para fluir bem, passa por todo um processo que é muito mais complexo do que esse que eu estou fazendo aqui com a tinta Gênesis, tá? Então as tintas para aerografia, elas devem ser refinadas ao máximo para elas passarem em qualquer bocal de aerógrafo. Imagina, o aerógrafo tem o aerógrafo mais fino do mundo, que é o Infinity CR Plus. Então imagina isso, cara, uma tinta passar numa coisa tão pequenininha, do tamanho praticamente de uma pulga. Então é um sistema, tem que ser um sistema de refinamento, de preparação muito bem feito. Então eu estou mostrando para vocês aqui o simples, o básico, para fazer com que uma tinta dessa daqui funcione bem no aerógrafo. O básico aqui é peneirar a tinta. Essa peneirinha ela é bem descartável, ela acaba rasgando. Não sei se é por causa da água aqui, tem alguma cor. É tipo um tecido, né? Enfim, mas deu pra coar bastante aqui, fazer essa bagunça. E vou mostrar pra vocês a tinta em ação. Então, pessoal, eu vou começar esse teste aqui utilizando o aerógrafo Eclipse Takumi, tá? Geralmente em testes assim de tintas, experimentos, eu gosto de usar um aerógrafo Xing Ling, mas eu vou usar meu Takumi Eclipse aqui, tá? Eu sei que é um aerógrafo que tem um bocal que é até favorável na hora da limpeza, usar ele. Só tá faltando o adaptadorzinho para o copinho dele. Vou pegar ali. Então eu vou fazer esse teste aqui. Provavelmente eu vou fazer esse teste em duas etapas. Vou testar aí com o Eclipse Takumi e vou fazer um outro teste nele. Esse papel que é o papel Bristol XL, que eu vou fazer um teste aqui para ver como é que tá a cor e tal. E também a questão da fluidez, tá? No aerógrafo. A gente vê como que tá a fluidez no aerógrafo. E também vou fazer um teste com os materiais. Eu vou deixar aqui 20 PSI no Eclipse e vou começar usando aqui o preto, tá? Começar usando o preto
Vou usar ele puro, sem diluição. Então vamos colocar aqui o preto, vamos usar o preto aqui sem diluição, para ver se a gente consegue rabiscar alguma coisa. Não saiu nada. Não saiu nada, tá? Então a gente tem que diluir um pouquinho. Vou usar aquela mistura. Vou dar uma diluída. Eu nem testei antes para saber se a tinta diluir. Se ela virar uma gelatina aqui dentro, eu refaço o processo de novo. Parece que é o que aconteceu. A tinta já gelatinou aqui dentro. É melhor fazer isso antes. Uma reação aí, pessoal. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar diluir ela com a água destilada. Depois eu tento diluir ela só com álcool etílico. Então, vou tentar diluir com a água destilada para ver como que fica. Vou colocar um pouquinho aqui dentro. Muitas coisas podem fazer, né, dar uma reação na tinta. Então, por isso que é muito importante não fazer igual eu fiz aqui. É muito importante você misturar a tinta antes num frasquinho para depois colocar dentro do aerógrafo, entendeu? Se caso acontecer alguma coisa, não acontece. Ela parece ser bem grudenta, essa tinta, viu? Ela tem uma resina muito grudenta, chata. Eu não gosto muito de tinta assim não, que parece que você tá usando uma cola. Particularmente eu não gosto. Tomara que ela não ferre o aerógrafo todo por dentro e me dá maior trabalho para limpar depois. Então vou fazer o seguinte, vou usar essa água destilada aqui para limpar o aerógrafo e ver se o aerógrafo não está entupido. Ele não está entupido. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar novamente a tinta, vou colocar aqui dentro e olha que essa tinta já foi coada. Eu vou colocar bastante água destilada aqui. Observe que ela é uma tinta que assim gruda na mão, ó, suja muito, tá? Se você não estiver tomando cuidado, se você suja muito. Vou dar uma misturada aqui e vamos ver se eu consigo pelo menos fazer alguma coisa na tinta. Pelo menos um tracinho. Então, na verdade, eu ainda não consegui usar a tinta, né? Pra falar a sinceridade, não sei se é o problema do preto em particular, do tom preto, ou se é a tinta toda, né? Não consegui usar ela ainda de maneira satisfatória, viu? Olha, eu não consegui usar a tinta ainda. Ela é muito grudenta. Eu acho que ela deve dar um baita de um trabalho para limpar o aerógrafo. E eu não tô gostando da pigmentação. Tá muito aguada. Mesmo colocando ela pura praticamente aqui dentro, vou colocar mais e vou dar uma misturada. Agora sim. Então, resumindo, né, a questão dessa tinta aqui, você tem que diluir ela pouco, sabe? Tem que diluir ela pouco. E assim, eu sou um cara que assim, que eu dou chance pro material, sabe? Eu não sou aquele cara que tipo assim, na primeira testado já reprovo o material, entendeu? Eu gosto da chance pro material porque pode ser que esse material aqui seja uma solução, entendeu? Para quem não tem grana para investir numa tinta cara. E que também, cara,
não pode usar tinta à base de solvente. Mas essa tinta aqui, ela tem um ponto negativo, tá, pessoal? A química dela não é essas químicas aí, tipo essas tintas que criança pode comer, não, sabe? A química dessa tinta aqui, ela é bem pesada, cara. Já ouvi relatos aí de pessoas que ficaram internadas por causa dessa tinta. Então, assim, se você for usar a tinta Gênesis, toma cuidado, cara. Usa uma máscara. Ou então tem um exaustor, entendeu? Então, assim, pessoal, toma cuidado, porque essa tinta já fez muita gente parar no hospital. Eu gosto de mostrar pra vocês aqui materiais, tintas, mas eu também não posso ficar passando pano só porque a tinta à base de água e tal. Olha, eu não sei, cara, se essa tinta ela tá ruim ou tá vencida, sei lá, mas eu acho que não está. Pra falar a sinceridade, eu não tô gostando do que eu tô vendo aqui não, sabe? Na primeira impressão. Eu vi alguns trabalhos aí que alguns colegas fizeram usando essa tinta, uns trabalhos bem bacanas, mas ela me parece ser uma resina muito estranha. Ela é bem, ela não tem aquela textura lisa da tinta. Quando você pega uma tinta de qualidade e usa, não, sabe? Ela tem uma textura meio grossa. E se você vai carregando aqui, ó, igual eu tô carregando aqui, ó, o que acontece? Ela acumula numa camada um pouco mais grossa. Então isso acaba, sei lá, é estranho isso. Cara, sinceramente, eu não sei o que o pessoal usa pra diluir essa tinta, mas assim, é a primeira tinta que eu uso que me faz desistir, cara. Fala assim, desistir de usar a tinta, entendeu? Eu não vou nem continuar fazendo o que eu comecei a fazer aqui agora, esse olho aqui. Vou pegar a borracha aqui, vou tentar dar uma apagada pra ver como que ela, se ela apaga legalzinho. Nem isso ela tá funcionando bem, tá? Talvez vai aparecer alguma pessoa aí que já teve uma boa experiência ou que tem alguma coisa que usa, um Veja para diluir ela, alguma coisa assim, um álcool diferente que eu não usei aqui ainda, tá? Mas eu posso falar pra vocês sim que eu tô decepcionado com a tinta, não gostei, não tô conseguindo, assim, tô conseguindo no traço, ela é muito ruim, sabe? No traço ela é muito ruim, ela granula todinha, tá? Então assim, pessoal, não gostei, a não ser que com Veja, isso aqui é Veja que tá na minha mão, a não ser que com Veja ela vire outra tinta, né? Mas usando ela, ó, a não ser usando Veja, ela vire outra tinta, mas não é bem isso que eu tô vendo não, sabe? Pode ser que alguém use ela com Veja, né? Com limpa vidros e ela flui melhor. Eu ainda vou tentar fazer outras experiências com elas, não igual eu falei com vocês. Eu não gosto de descartar um material, mas eu tô vendo que ela é uma tinta que faz muita sujeira, sabe? Muita sujeira. Ela não dá um spray legal, cara, no aerógrafo, sabe? Um spray limpo. Ela não possibilita você fazer um spray limpo na hora da pintura. Então, assim, tô bem decepcionado, cara. Tô bem decepcionado com a tinta. No momento, tá? Pode ser que eu mude a minha opinião. Alguém aí com o Veja melhorou um pouquinho, tá vendo? Deu mais fluidez. Mas não sei, cara. Não gostei do que eu vi aqui não, viu, pessoal? Então, infelizmente, a minha nota para essa tinta é uma nota bem baixa, tá? Para quem queria uma opinião minha a respeito da tinta Gênesis, pessoal, essa é a opinião aí do seu amigo André. Eu não tive uma experiência muito boa não, tá? Se alguém teve uma experiência boa com essa tinta, por favor, comente aí. Eu não vou nem continuar, cara, pelo mal que essa tinta faz, entendeu? Nem vou continuar, porque eu tô sem máscara aqui, gravando esse vídeo. Nem vou continuar fazendo mais over spray aqui não, cara.
É isso aí, pessoal. Então, se alguém teve uma boa experiência com essa tinta, fala aí o que você usou para diluir essa tinta, porque não deu para ser feliz não, cara. Um abraço a vocês aí e até mais. E aí, pessoal da aerografia, tudo bem com vocês? Então, pessoal, para resumir aí sobre as tintas da Gênesis, o que eu tenho para dizer, cara, que alguns artistas, alguns amigos que eu tenho, eles usaram essa tinta e tiveram um bom desempenho. O que eu penso, pessoal? Muitas vezes, fazemos, é, além do material, a gente faz o trabalho que tem que ser feito. A gente sabe disso, né? Então, muitas vezes, dependente do material, independente do aerógrafo, você muitas vezes vai conseguir produzir o seu trabalho porque você faz o seu trabalho com seriedade, você leva a sério aquilo que você faz. Mas eu vejo que uma tinta para aerografia, ela tem que ter algumas características, sabe? Entre elas. Então, pessoal, algumas coisas que eu gosto de salientar, que eu até fiz questão de frisar, vou fazer questão de frisar aqui para uma tinta, ser uma tinta boa para aerografia, na minha opinião, ela tem que ter, em primeiro lugar, pigmentação, né? O que é pigmentação? Pigmentação é quando a tinta tem uma cor forte. Pigmentação na aerografia é uma tinta que você consegue colocar ela dentro do aerógrafo, dentro do recipiente, do aerógrafo ali, e você consegue diluir ela, cara, poder diluir a tinta e ela não vai perdendo a vivacidade dela, nem a cobertura. Então, isso são coisas que eu, no meu trabalho, né, eu levo muito em consideração numa tinta. Então, em primeiro lugar, ela tem que ter, anotem aí, ela tem que ter boa pigmentação, cara, boa pigmentação. Segundo lugar, uma tinta boa para aerografia, ela tem que ter cobertura, ou ela tem que ter uma cobertura boa, tá? É uma tinta que cobre, mas também, cara, não é aquela tinta que você não consegue ter, ela não é miscível entre si, ou seja, ela não mistura com as outras cores. Ela precisa ser uma tinta miscível, né, com as outras cores. Você precisa ter uma facilidade de você pegar essa tinta e poder misturar ela com as outras tintas que você está usando ali no momento, né? Principalmente na pintura, quando você passa. Porque é muito ruim você usar uma tinta, dependendo da situação, uma tinta que muitas vezes você fica usando, cara, e essa tinta cobre, sobrepõe as outras cores ali que estão por baixo e não mistura, não dá para você trabalhar com uma... não é homogênea junto com as outras cores, tá? Então uma tinta que cobre bem, né? Que não tem coisa pior do que você tá trabalhando com uma tinta, você tem que passar várias vezes, né? Várias demãos ali, como se fosse demãos ali, para você estar cobrindo um trabalho. Então isso é horrível, cara. Terceiro lugar, a tinta para aerografia, ela precisa ter uma secagem rápida, sabe? Eu não digo no sentido dela bater ali na superfície e ela secar imediatamente, sabe? Porque tem muitas tintas que elas secam tão rápido, que elas começam a secar dentro do copinho do aerógrafo, começam a secar da ponta seca, e isso não é legal. Mas uma tinta que seque rápido, não estou dizendo. Eu acho que existe uma diferença, pelo menos para mim existe uma diferença entre uma tinta que seca rápido e uma tinta que cura muito rápido, tá? Como, por exemplo, na tinta automotiva a gente vê isso. É uma tinta que seca muito rápido, seca rápido demais. E para algumas técnicas, para algumas coisas, isso às vezes acaba se tornando um obstáculo, né? A tinta secar rápido demais da conta. Agora, é lógico que em situações como, por exemplo, do clima, como o inverno, por exemplo, o ideal é a tinta secar rápido mesmo, porque no inverno as tintas tendem a secar mais demorado. Dependendo do projeto, a tinta precisa ser uma tinta de secagem rápida, beleza? Quarto, a tinta para aerografia precisa ser uma tinta com boa fluidez, ela precisa fluir bem através do aerógrafo. Você consegue tirar um traço bem fininho, ao mesmo tempo que você consegue tirar um traço médio, e ao mesmo tempo que você consegue
fazer um preenchimento legal, sem engasgos, sem entupimentos, sem o aerógrafo ficar cuspindo a tinta ali no seu trabalho, que é horrível também quando isso acontece, tá? E quinto lugar, tem que ser uma tinta de fácil limpeza. Quando eu digo fácil limpeza, é quando você termina o trabalho ali e você precisa limpar o aerógrafo para você poder terminar. E tem tinta, cara, que dá tanto trabalho, que você acaba levando 30 minutos, 40 minutos para limpar a tinta ali do copinho do aerógrafo, para tirar dentro do aerógrafo, porque se você deixar, você jamais vai conseguir retirar. Então tem tintas que impregnam dentro do aerógrafo e é muito difícil você poder tirar. Então ela tem que ser fácil de limpar, fácil limpeza, tá? 6. Ela tem que ser, na minha opinião, atóxica à base de água. Para mim, essa é a tinta perfeita para aerografia. Ela tem essas qualidades. Talvez eu poderia falar um pouco mais a respeito de outras coisas que essa tinta deveria ter. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês se inscrevam no nosso canal aí. Vocês deixem o seu like, seu comentário, tá? Eu espero que esse vídeo aqui possa ter sido um vídeo didático, né, para os seguidores do canal, para os meus alunos também, para as pessoas que me acompanham aí, beleza? Um abraço a todos vocês, Deus abençoe e até mais.